meus queridos amigos, uma vez mais aqui no meu cantinho especial. E não sei porquê, quando eu estou aqui mais e mais vezes, para estar uns tempos sem pensar às vezes em nada, mas mais e mais vêm pensamentos, inspiração de versículos bíblicos, palavras de Jesus que começam a fluir, e eu tenho que falar. E hoje vem-me assim uma frase que toda a gente conhece, né? Que diz assim: contra factos não há argumentos. Contra factos não há argumentos. Contra a palavra exata de Jesus Cristo não há argumentos, só quem não quer ver. Como é que se diz também? Mais cego não é aquele que não vê, mas aquele que não quer ver. Cego não é aquele que não vê, é aquele que não quer ver. Há uma passagem agora, de repente estou-me a lembrar, penso que está lá em João capítulo 9, um capítulo tremendo de Jesus, quando ele curou aquele cego. Contra factos não há argumentos. E os fariseus, os religiosos da altura, mesmo diante desse facto, deles conheciam a pessoa e verem o milagre, revoltaram-se contra Jesus. Impressionante. Incrível. É os dias de hoje. Nós estamos a passar esses dias. E Jesus, agora estou-me a lembrar, porque ele disse assim, não sei exatamente, eu sei que é o capítulo 9 de João, não sei o versículo, que ele diz assim: olhem, se vocês dissessem que não viam, que eram cegos, não teriam pecado. Mas agora, porque vocês dizem, eu vejo, o vosso pecado permanece. Porque eu vim para dar vista àqueles que não veem e para atirar àqueles que dizem, eu vejo. Isto é um sentido espiritual. Vocês entendem o que eu estou a querer dizer. Jesus teve que lhes dizer, porque vocês acham que sabem, porque vocês deliberadamente se viram contra a verdade, contra factos não há argumentos. Contra factos não há argumentos. Jesus foi um facto que ninguém pode negar em todas as profecias. Basta só agora, eu lembrei-me que no Antigo Testamento existem mais de 300 profecias. Uma vez ouvi, penso que são 311 ou 312, seja 300 ou 400 ou 200 profecias que provam, são factos, contra factos não há argumentos, que foram escritas antes, 500 anos antes, 600 anos antes, 700 anos antes, na história de Isaías. Isaías profetizou no capítulo 14: e este vos será por sinal, a Virgem dará à luz. Isto vos será um sinal. Estamos a falar do ano 700 antes de Cristo. Está o profeta Miqueias, mais ou menos eu creio que é no ano 500 antes de Cristo, quando ele diz: ó Belém Efrata, posta entre as mais pequenas de Judá, de ti me sairá o Salvador. Isto é tremendo, está no capítulo 5, versículo 2, Miqueias, capítulo 5, versículo 2, em que foi profetizado onde Jesus ia nascer, Belém Efrata. Está também escrito, agora começam os versículos a vir, em Isaías, também em relação no capítulo 53, que fala da morte de Jesus crucificado. O capítulo 53, leia o capítulo 53. Ao ponto dos judeus acharem que era tão exato que os judeus ortodoxos, os judeus religiosos que não acreditam em Cristo, removeram esse capítulo do Antigo Testamento. Isto é contra factos, não há argumento. Em que diz lá, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Diz lá, leia o capítulo, que eu não vou falar do capítulo 53, você leia o capítulo 53. Estamos a falar contra factos, não há argumentos. Antes de Jesus vir, mais de 300 profecias, está escrito, por exemplo, em Zacarias, que ele iria entrar em Jerusalém montado num burro. Tantas profecias está escrito sobre a vida de Jesus, sobre onde iria nascer, a sua vida, a sua morte, que iria ser crucificado entre dois salteadores, para provar que Jesus veio no tempo exato que Deus determinou. Contra factos não há argumentos. O que é que prova que Jesus é a verdade? Que Jesus veio de outra dimensão, que ele vem nos mostrar o caminho, a verdade e a vida, o caminho para o Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não é um dos caminhos, ele é o caminho. E ele chega, cumpriu-se essas profecias todas, e ele começa o seu ministério quando tinha 30 anos, e começa a profetizar, e começa a provar que ele conhecia tudo, que ele conhecia o futuro, que ele sabia o que ia acontecer na hora a seguir, no minuto a seguir. Agora de repente lembrei-me de João capítulo 1, em que quando ele convida Natanael a ser seu discípulo. É tremendo este capítulo 1 do Evangelho de João. E quando
Filipe traz, penso que foi Filipe, o André traz Natanael. E ele encontra-se com Natanael e diz-lhe assim: vem e vê. Nós encontramos aquele que as Escrituras dizem que é o Messias. Ele é de Nazaré. E Natanael diz assim: porventura poderá vir alguma coisa boa de Nazaré? E Filipe, desculpem agora que eu não sei se é Filipe ou André, diz-lhe assim: vem e vê. E Natanael vai com ele. E quando chega, Jesus viu-o vir, está escrito no capítulo 1, versículo 47 a 52 de João. E quando Jesus o veio vir, ele diz assim para os outros: aí vem um homem em quem não há dolo. E o Natanael já estava a ouvir, porque ele diz assim: como me conheces? E Jesus disse-lhe: olha, antes de tu chegasses aqui, eu te vi debaixo da figueira. Eu te vi debaixo da figueira. Algo que ninguém poderia ver se não fosse pelo poder do Espírito Santo. Era impossível ver. E Natanael rendeu-se e disse assim: tu és o Filho de Deus. Só tu poderias saber. Como é que é possível? Jesus começou a provar que ele era Deus, sabendo tudo do futuro. Tu sabes todas as coisas. Eu vou aqui rapidamente porque eu não quero, não é pelo muito falar. É pela prova contra factos, não há argumentos. Jesus provou ser Deus porque ele sabia, ele veio da eternidade, ele está na eternidade, ele não vive no espaço-tempo, ele sabe todas as coisas e sabe tudo o que se vai passar no futuro. E ele diz a Natanael: só porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Coisas maiores tu verás. Ele era um homem sem dolo. Natanael era um homem sem dolo, não tinha maldade nenhuma. É isso que Deus procura. No coração do ser humano. E agora, muito rapidamente, eu tenho uma mensagem muito longa sobre isto, sobre assim como ele lhes disse. Jesus, muitas vezes, ele dizia: vai acontecer assim, e acontecia. Ida à cidade. Lucas capítulo 22. Não deixe a sua mente vaguear, porque eu estou-lhe a provar aqui que Jesus é o Filho de Deus. E que ele sabia, ele sabe tudo. Ele foi profetizado mais de 300 vezes todos os detalhes da vida de Jesus. E a vida de Jesus, 3 anos e meio, provou por aquilo que ele dizia, por aquilo que ele sabia tudo do futuro, até ao dia de hoje. Eu não sei se vou ter tempo neste áudio, mas é até ao dia de hoje. Eu não quero perder o foco, pouco a pouco. Porque foi tudo profetizado. Até os acontecimentos estão a acontecer hoje no Médio Oriente. Mas no tempo que Jesus, ele provou ser Deus, como é que nós criamos confiança em alguém? É quando alguém nos diz: olha, eu vou fazer isto, olha, eu envio-te aquilo. E a pessoa cumpre a palavra que diz que vai fazer no futuro, a pessoa faz. Certo ou errado? A confiança que as pessoas têm em mim, as que têm, e as que eu tenho, a confiança que eu tenho nas pessoas, está sempre dependente, à medida que vamos conhecendo as pessoas, ou elas nos vão conhecendo a mim, que nós somos fiéis, nós cumprimos aquilo que dizemos que vamos fazer no futuro. Eu tenho amigos, não é amigos, colegas, que eles eram fiéis, que tudo aquilo que diziam, nunca faziam. Ainda hoje. Então, eu ganho confiança no sentido negativo dessa pessoa. Que aquilo que a pessoa diz que vai fazer, ela nunca faz. Mas isso é uma consistência, uma constância. Eu tive colegas no passado, ao longo de muitos anos, que diziam assim: Brito, eu vou-te mandar isto. Brito, vou fazer isto. E nunca fazia. Nunca acontecia como eles diziam que faziam. Então nós não podemos confiar numa pessoa dessas. A confiança prova-se quando nós dizemos de uma forma consistente. Todos nós erramos, como é óbvio, mas pedimos desculpa. Mas nós temos um caráter de cumprir aquilo que falamos no futuro. E Jesus provou de uma forma superior, que jamais alguém conseguiu fazer isso, que ele conhecia o futuro, os detalhes todos do futuro. Ouça, não deixe ir a sua mente. Já uma vez fiz um vídeo sobre isto, mas hoje eu quero concentrar isto aqui, porque este vídeo prova. Só quem não quer ouvir é mais cego aquele que não quer ver. Como Jesus disse, eu comecei este vídeo a dizer, capítulo 9 de João, que os fariseus, Jesus disse aos fariseus: porque vocês dizem que veem, o vosso pecado permanecerá. Eu vou-me tirar a vista àqueles que dizem que veem. A visão das coisas espirituais. O orgulho é terrível. E há pessoas que vão ouvir isto, nem sequer ouvem nem 1 minuto, nem 2. Porque já decidiram que não querem. Mas há aqueles que querem. Há aqueles para os quais eu sei que estou a falar, como um dia alguém falou para mim, e que vão ficar deliciados
e que o seu coração se vai render e que entendem que isto é a verdade. Contra factos não há argumentos. Jesus, durante a sua vida, ele começou a dizer: olha, Pedro chegou um dia a Jesus e disse-lhe assim: Jesus, não temos dinheiro para pagar os impostos. Oh, não, Pedro, então faz assim. Vai ao mar, lança a tua cana, o primeiro peixe que apanhaste tem lá 2 moedas. Paga os teus impostos e os meus. E indo Pedro encontrou exatamente como Jesus lhe tinha dito. Jesus um dia disse a João e Pedro, capítulo 22 de Lucas: ide à cidade. Repare nos detalhes. Contra factos, não há argumentos. Do futuro. Ide à cidade. Encontrareis um homem a carregar um jarro de água. Seguiu até à sua casa. Subi ao primeiro andar porque ele tem preparado a sala onde nós vamos fazer. Era a Santa Ceia. A Páscoa, passar a Páscoa. E a Bíblia diz assim: indo eles, encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Uma coisa interessante. O que Jesus lhes disse que ia acontecer, eles nunca tinham visto em Israel, porque os homens não carregavam água em Israel, só as mulheres. Um dia Jesus disse-lhes assim, no capítulo, se não me engano, 19 de Lucas, capítulo 19, versículo 32, penso eu, ou 19, 10, em que ele diz assim: ide, ele ia dizer-lhes que ele iria buscar o burro, o jumento, no qual ele iria entrar em Jerusalém para cumprir as profecias de Zacarias. E ele diz-lhes assim: ide à cidade, encontrareis um jumento no qual nunca ninguém montou, um jumento atado, estava preso. Desatai-o e trazei-o. Se o dono do jumento vos disser: que fazeis? Diz-lhe: o mestre precisa dele. E a Bíblia diz assim: e indo eles, encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Tão certo, e diz assim, tão certo como que quando eles estavam a desatar o jumento, o dono disse: que fazeis? Eu imagino Pedro a olhar para João e dizer: o que é que Jesus nos disse para que temos que lhe dizer? E lembraram-se, Jesus lhes disse: dizei isto, o mestre precisa dele. E o dono do jumento deixou eles levar o jumento no qual Jesus entrou em Jerusalém. Rapidamente, já vai em 12 minutos, para provar que contra factos não há argumentos, não importa o que o mundo diga, não importa o tormento. O mundo perdeu o norte completamente. Porquê? Porque não quer saber de Deus, não quer saber destas verdades. Mas aqueles que quiserem saber destas verdades, encontram a verdade e têm a vida eterna. É por isso que eu digo, eu estou a falar isto, eu estou-me a rir, eu não estou a rir, eu estou cheio de alegria cá dentro, porque eu sei que isto é a verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E aquele que render o seu coração a Cristo tem a vida eterna. Rapidamente, só para provar isto, Pedro sempre contrariava Jesus em tudo. Eu já falei uma mensagem sobre isto, não vou falar outra vez, mas era só para dizer isto. No capítulo 26 de Mateus, versículo 31 em frente, aquele momento único na história. Nos últimos momentos de Jesus com os discípulos, ele já tinha provado vez após vez, eu só dei aqui 3 exemplos, mas existem dezenas de exemplos que Jesus, tudo o que dizia, que ia acontecer no futuro, ia acontecer. Por exemplo, ele disse assim, no capítulo 24, ele disse assim, quando eles estavam a dizer assim: olha este templo, mestre. E ele disse assim: olha, digo-vos isto, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribado. Jesus profetizou o que ia acontecer àquele templo no futuro. Sabe o que aconteceu 37 anos depois disso? 38, 37 anos, no ano 70 depois de Cristo, o general Tito, general romano, invadiu Jerusalém, destruiu o templo de tal maneira que até os alicerces, as pedras dos alicerces foram arrancadas. Conforme Jesus disse: olha, digo-vos, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribado. Mas agora Jesus está, antes de ir à cruz, antes de ser crucificado, nos momentos mais críticos. E ele está a dizer assim, eles tiveram a Santa Ceia e Jesus diz-lhes assim, capítulo 26 de Mateus: hoje, esta noite, ouça isto, esta noite todos vós me ireis abandonar. Jesus não disse assim: esta noite 11 de vocês me irão abandonar, só um é que não me vai abandonar. E Pedro disse assim, Pedro que nunca ficava calado:
disse assim: Mestre, jamais, nem que todos os outros te abandonem, eu jamais te abandonarei. Eu imagino os outros a ouvir o que Pedro estava a dizer. Deviam ter olhado para ele como que, mas quem és tu para te achar superiores a nós? E Jesus olha para Pedro, ouça isto, é sério demais isto. Para provar, contra factos não há argumento, Jesus era Deus porque ele sabia o futuro. No momento que ele estava, na hora a seguir, na semana a seguir, no mês a seguir, no ano a seguir, na eternidade a seguir até aos dias de hoje. É por isso o que está profetizado em Apocalipse, principalmente em Apocalipse, o que está a acontecer hoje na Terra. E todo este mosaico que está a acontecer na Europa, mas isto já está profetizado há muitos anos. Estas nações que vão vir contra Israel, desde o norte, que é a Rússia, desde a Turquia, desde o Irão, desde a Arábia Saudita ao sul, tudo isto está profetizado. Só não vê, não é quem é cego, é quem quer continuar a ser cego. Quem não lê. Porque é a altura de nós nos rendermos a Cristo, nos rendermos por entendermos que contra factos não é argumentos, e Ele até ao último segundo Ele dá a oportunidade à pessoa de se arrepender e de crer nele. Jesus, agora já lá vou para terminar a história de Pedro, do capítulo 26 de Mateus, mas agora estou-me a lembrar. Jesus aguentou até ao fim, quis salvar Judas até ao fim, amou até ao fim, ao ponto de, em Mateus 26, versículo 50, quando Judas o vai trair, ele diz assim: a que vens, amigo? Chamou-lhe amigo. Traz o teu mestre com um beijo. A que vieste, amigo? O que fizeste, amigo? Agora voltando a Mateus capítulo 26. Pedro diz, de maneira nenhuma. Quer dizer, ele estava a dizer que Jesus não sabia o que estava a dizer. Ele já tinha visto que Jesus, durante 3 anos e meio, tudo aquilo que lhe dizia, tudo, nunca falhava, nunca falhou, nunca errou. Mas Pedro, como bilhões de pessoas hoje no mundo, e muitos deles bilhões e milhões de cristãos, continuam a argumentar com Cristo e com as Escrituras. Ninguém tem desculpa. Jesus nunca falhou uma palavra. E Jesus lhe assim, quando Pedro lhe disse, mestre, de maneira nenhuma te acontecerá isso. Eu nunca te negarei. Jesus olha para ele. Eu imagino aqueles olhos nos olhos, e disse-lhe, Pedro, esta noite, tu, não são os outros, tu, antes que o galo cante, ouviste, Pedro, esta noite, contra factos não há argumentos, eu sou Deus, eu sei o que vai acontecer, esta noite, antes que o galo cante, tu me negarás que me conheces 3 vezes. Todos nós sabemos o que aconteceu. Pedro negou Jesus 3 vezes, rapidamente. No capítulo 22 de Lucas, versículo 60, 61, 62, é tremendo, uma das minhas passagens que me fez já chorar várias vezes. Jesus estava a dizer isto, Pedro negou 3 vezes, mas a Bíblia diz assim, quando o galo cantou, portanto, Pedro negou Jesus 3 vezes, a 3ª vez, diz a Bíblia assim, quando o galo cantou, Pedro se lembrou e olhou para Jesus e Jesus olhou para ele, eles deviam estar a uma distância que se olhavam um ao outro, talvez 40 metros, 30 metros, Jesus já estava ensanguentado, estava preso, estava a ser tratado, chamado de todos os nomes, a chamar-lhe todos os nomes. Mas diz a Bíblia assim, Jesus olhou para Pedro e Pedro olhou para Jesus. E quando Pedro viu Jesus olhar para ele, entendeu. Jesus não disse uma palavra, já tinha dito tudo. Anos e anos a dizer, 3 anos a dizer-lhe, para ele provar. Mas Jesus olhou para Pedro provavelmente com aquele olhar de amor, como que a dizer, Pedro, será que entendes agora que eu sou Deus? Contra factos não há argumentos. Que tudo o que eu digo que vai acontecer, acontece. E diz a Bíblia que Pedro, olhando para Jesus, ouça isto, lembrou-se que Jesus lhe tinha dito, como lhes tinha dito, esta noite me negarás que me conheces. E saindo dali, chorou amargamente. E se arrependeu e nasceu de novo nessa altura. Ele não tinha entendido ainda. Para terminar, porque esta revelação marcou a minha vida, fez-me pregar isto cerca de centenas de vezes por todo o Sudeste Asiático. Esta mensagem, como lhe tinha dito. Quando nós temos contra factos não há argumentos,
Pode vir os 9 bilhões de pessoas do mundo inteiro contra mim a dizer-me que eu estou errado, que não adianta. Porquê? Porque contra factos não há argumentos. E Jesus, quando se encontra com Pedro, depois de tudo ter acontecido exatamente como Jesus lhes tinha dito, todos eles o abandonariam, todos eles fugiram. E no capítulo 21 de João, quando Jesus se encontra com eles, e a Bíblia diz que ele lhes serve o pequeno almoço. Impressionante. Um dos atos mais humildes da história. E estão todos em silêncio, porque eles não sabiam o que haviam de dizer. Imagina a cena. E Jesus agora está diante deles, provou ser Deus. Eles não dizem uma palavra. Mas agora é a altura de Jesus falar e falar com Pedro e diz assim: Pedro, eu quero falar contigo agora. Leia. João capítulo 21, versículo 13 até ao 18. Jesus diz assim, ele faz o pequeno almoço, depois vira-se para Pedro e diz: Pedro devia estar com os olhos em baixo, nem devia ter coragem de olhar para Jesus. E diz: Pedro, tu me amas. Mestre, tu sabes que eu te amo. Segunda vez: Pedro, tu me amas. Tu sabes que eu te amo. Mas Jesus não estava à espera dessa resposta. Jesus iria perguntar tantas vezes quantas fossem necessárias até ouvir de Pedro a resposta que ele queria ouvir. A rendição total de Pedro. Não o acusou, não foi sarcástico, não foi rude com ele. Transformou Pedro como transforma aqueles que querem ser transformados por o amor dele, por provar que ele era quem era. Ele é o Salvador. Ele nos dá a vida eterna. Ele é a verdade. Ele tem a eternidade nas mãos. Eu hoje não vou ter tempo de chegar às coisas que estão a acontecer hoje, num outro vídeo. Portanto, conforme ele falou que as coisas iam acontecer, aconteceram exatamente como ele disse. E agora, a terceira vez, Jesus lhe diz: Pedro, tu me amas. E Pedro, diz a Bíblia, que sentiu-se como que um pouco, não é irritado, mas entendeu o que Jesus queria dizer. E ele diz assim: Mestre, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Porquê é que tu me estás a perguntar? Eu já entendi que tu sabes tudo. Eu falhei, eu errei. Então Jesus vem sobre ele e profetiza e diz-lhe assim: em verdade te digo. Ele dizia sempre a verdade. Ele usou esta palavra 65 vezes para provar às pessoas, a toda a gente, aos discípulos e a todos, que ele é a verdade. Em verdade te digo. Ouve o que eu estou a dizer, o que eu digo é a verdade. E vai acontecer conforme eu estou a dizer que vai acontecer. Pedro, quando eras novo, ias por onde querias, mas quando fores velho, alguém te levará para onde tu não queres. Foi o que aconteceu a Pedro. Ele foi morto de cabeça para baixo, crucificado de cabeça para baixo. Tu irás para onde... Mas quando fores velho, Jesus profetizou para ele, eu tenho que terminar antes dos 30 minutos. Agora veja, Jesus disse da última vez: em verdade te digo. Pedro entendeu aquelas palavras. Ao ponto de nunca... Jesus foi para o céu, a igreja começou, o Pentecostes veio, o livro de Atos começa, eles começam a pregar, começa a perseguição. No capítulo 12 de Atos, Tiago, irmão de Jesus, foi morto por Herodes. E Pedro foi preso. E no capítulo 12 está lá que Pedro estava acorrentado com vários soldados a tomar conta deles e que provavelmente ele sabia que no dia a seguir iria ser morto. Mas a Bíblia diz que ele estava a dormir. Agora eu pergunto a quem me está a ouvir: porquê é que Pedro estava a dormir? Quem é que conseguiria dormir sabendo que no dia a seguir vai ser morto? Porquê é que Pedro estava a dormir? Porque ele finalmente entendeu. Ele nunca mais se esqueceu. Já tinham passado 10 anos. Neste capítulo 12 de Atos já tinham passado mais ou menos 10 anos desde que Jesus profetizou para Pedro: quando fores velho. Pedro sabia, ele estava a dormir porque ele sabia que as últimas palavras que Jesus lhe tinha dito, ele nunca mais duvidou das palavras de Jesus. Que ele disse: quando fores velho. Pedro tinha por volta, provavelmente cerca de entre 25 a 30 anos. Ele sabia que iria chegar a uma velha idade, porque o seu mestre lhe tinha dito. Contra factos não há argumentos. Ele sabia o futuro. Ele finalmente entendeu. E assim aconteceu. Pedro só faleceu numa velha idade. Eu queria deixar esta palavra. Contra factos não há argumentos.
contra o que está a acontecer hoje. Tudo foi profetizado. Jesus falou sobre o que está a acontecer hoje no capítulo 24 de Mateus. Está escrito, Paulo profetizou no livro de Tessalonicenses, a Epístola de Tessalonicenses, primeira, segunda Epístola de Tessalonicenses. Vai haver um governo mundial, que é o anticristo. Rapidamente aqui. Depois eu vou fazer um outro vídeo, se Deus permitir, exatamente sobre isto. Vai haver a marca da besta, que é na mão direita ou é na testa, como diz em Apocalipse, capítulo 13, versículo 6, ou Apocalipse, capítulo 14, versículo 9. Está lá escrito, 2000 anos antes de agora estar a acontecer. Vai haver um chip, já existe, já está a haver testes, na mão direita, na palma, aqui, na mão direita, ou na testa. E ninguém poderá comprar. Nós já estamos a ser completamente monitorizados todos. A gente não pode ir a lado nenhum. Tenho aqui um telemóvel e não posso ir a lado nenhum sem saberem onde eu estou. Ninguém vai conseguir comprar ou vender sem um dia ter a marca da besta. Vai haver um governo mundial que se vai sentar na cadeira da ONU, das Nações Unidas, que vai parecer um salva-vidas, vai parecer um salvador, vai ser uma pessoa muito boa ao início, vai cativar o mundo inteiro. Mas ao fim de 3 anos e meio vai se manifestar quem ele é verdadeiramente, vai invadir Israel. É o que está a acontecer. Vai haver guerras em Israel continuamente. Estamos a falar da guerra do Armagedão, em português diz Armagedão. Estamos a falar da invasão de Gog e Magog, que é os exércitos que vêm do norte. Se nós colocarmos uma régua, uma linha direta entre Tel Aviv, Jerusalém e Moscovo, é exatamente a norte. Vai haver guerra. A Bíblia fala da Turquia, fala da Síria, fala do Irão e da Arábia Saudita. No capítulo da Arábia Saudita fala no capítulo 11 de Daniel. As guerras que vai haver entre o norte e o sul que vão se encontrar em Israel. Tudo isto está profetizado e Jesus não falhou no passado e não vai falhar. A palavra de Deus não falha. O que eu aconselho, a minha sugestão é: siga Cristo. Mesmo que não entenda tudo. Eu não estou a falar que siga igrejas, denominações. Eu estou a falar, siga a palavra de Deus. Arrependa-se, entregue a sua vida a Cristo. Diga assim: Jesus, eu creio que tu pagaste o preço pela minha perdição. Eu me arrependo, eu entrego a minha vida a ti. Eu acredito que o sangue de Cristo me purifica de todo o pecado. Eu te quero servir e seguir em o nome de Jesus. Basta uma oração de coração, como diz a palavra, se com a tua boca confessares a Cristo e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Não está a falar de igrejas. Não está a falar de denominações. A salvação é individual, é cá dentro. É a certeza que Jesus é a verdade e que há uma eternidade. Nós não somos deste mundo. Em breve, eu posso estar aqui num minuto a seguir, isto cai e eu parto para uma outra dimensão, que é espiritual, que não tem fim. Deus abençoe e bom fim.